Era uma tarde chuvosa de 2020, quando uma mensagem entrou na caixa de entrada de Graham Ornigold. O som suave do teclado, o ruído da chuva no vidro da janela, e a surpresa. Um e-mail de uma mulher chamada Dionne. Olá Graham, não tenho certeza se isso vai chegar até você. Ela dizia procurar por ele. Ele, chefe de cozinha, acostumado a lidar com receitas, fornadas e pressões do mundo profissional, nunca esperava que um pedaço de sua história de infância voltasse assim, simples, por texto. Graham olhou para o remetente, estremeceu com algo familiar. Ela conhecia seu nome do meio, sabia de onde ele viera, detalhes que só alguém muito próximo poderia saber. Era plausível. Quem não suspiraria de esperança se fosse convocado a preencher um vazio de décadas? Dionne dizia que fora chamada de Teresa, falava de abandono, saudade, de hospital e dor. O tom era urgente. Havia uma dor cravada em cada frase. Nas semanas seguintes, encontros foram marcados, conversas em vídeo, promessas de reencontro, presente de um passado inexistente. Dionne dizia estar doente, afirmava ter câncer terminal, uma doença grave que avançava rápido. Que seu tempo era curto. E, ao mesmo tempo, dizia ter acesso a uma fortuna escondida, ligada à herança de uma família nobre de Brunei. Havia glamour nisso. Havia mistério. Um convite para acreditar que o destino, finalmente, dera ao Graham o que ele tanto esperava. Sua mãe de volta. Mas quando algo parece bom demais, a dúvida insiste em sussurrar. Documentos que não batiam, histórias que mudavam conforme quem perguntava, silêncios desconfortáveis entre uma promessa e outra. E uma pergunta que se repetia como um eco. Será que tudo aquilo era verdade, ou apenas um espelho bem polido refletindo o que ele mais desejava ver? No primeiro encontro presencial, marcado para 2020, houve emoção e aparência de sinceridade. Graham viu Dionne de perto, sentiu sua voz tremendo, ouviu suas dificuldades. Ela estaria gravemente doente, disse que tinha pouco tempo. Ela trouxe memórias, fotos, contornos de passado, referências ao nome que aparecia em sua certidão de nascimento. Ele, com o coração apertado, acreditou. Ela frequentemente fazia telefonemas tardios afirmando ter crises, exigindo ajuda urgente, pedindo apoio para despesas médicas ou burocráticas. Ela pintava um quadro de fragilidade. Médico que não pode atendê-la, hospital distante, recursos bloqueados. Cada pedido era envolto em emoção, lágrimas, promessas de que tudo se resolveria. Havia também momentos de vaidade. Dionne queria mostrar que podia oferecer, presentear, viajar, comprar. Ela dizia que tudo isso vinha da herança que por problemas legais, ainda não estava acessível. Era um jogo sutil. Misturar o afeto com imposição de cuidado, a gratidão precoce com expectativas enormes. E ali, no misto de esperança e receio, Graham começou a notar sombras. Como uma história que cai quando a luz incide sobre ela. Algumas datas não batiam. Algumas promessas que pareciam firmes se desfaziam silenciosamente. Momentos em que o pedido de ajuda financeira virava obrigação emocional. Ele se pegava pensando: por que me sinto culpado por duvidar? Com o tempo, os pedidos se tornaram maiores, quantias maiores, justificativas mais elaboradas. Dionne falava de carros, viagens, tratamentos caros. Ele financiava isso, pagando hotéis, restaurantes, ajudando a custear custos que ela dizia não conseguir arcar sozinha. Graham dividia esse fardo com sua parceira, Heather Cannell, que começou a ficar inquieta. Era estranho ver o ritmo de gastos, as justificativas que se repetiam, a urgência que sempre se renovava. A cada promessa de resolver tudo, vinha uma nova reviravolta. Advogado que falava de documentação internacional. Banco que exigia taxas ou provas adicionais. Herança atrasada por supostos litígios legais. Em algum momento, Heather encontrou algo que parecia uma pista concreta. Uma garrafa de corante vermelho no quarto onde Dionne estava se hospedando. A explicação que Dionne deu sobre sangramento por causa da doença não parecia se sustentar. E remédios que ela mostrava como medicamentos contra câncer, ao serem verificados, eram tratamentos comuns para colesterol ou diabetes. Esses detalhes começaram a corroer a confiança.
O que antes era conforto virou um labirinto de mentiras sutis. Graham sentia que sua dor de filho era usada como ferramenta, uma faca escondida em um abraço. Ele entrou em débito, não só financeiro, mas emocional. Dúvidas, raiva, tristeza pesada de perceber que foi usado por alguém que dizia amá-lo. Quando a suspeita alcançou o ponto de ebulição, Graham pediu um DNA test. O resultado foi devastador e, ao mesmo tempo, estranho. 99,99% de chance de que Dione era sua mãe biológica. Aquilo confirmou a parte mais importante da história. Mas só isso. O elo sanguíneo, sim. Mas não se apagavam as contradições, as manipulações. Dione, que em um momento recusava o teste, depois aceitou. E o teste trouxe um choque, não porque desfizesse tudo, mas porque validava algo que, apesar de tudo, ele havia desejado por décadas. Era um espelho com rachaduras. Mostrava algo verdadeiro, mas também refletia ilusões. Pouco depois, Graham descobriu relatos de outras pessoas. Vítimas que afirmavam ter tido experiências parecidas. Pedidos de dinheiro para despesas legais, promessas de herança, alegações de doença terminal, falsos documentos, manipulação emocional. Isso apresentou um padrão. Um padrão que sugeria que ele não era único nesse labirinto. Que Dione havia repetido a história com outros, com outras perdas. E à medida que essa rede se tornava visível, o mundo de Graham começava a cair. O crédito, a confiança, os relacionamentos, todos abalados. A voz de Dione, antes repleta de dor, passou a soar como dramatização de papel. Além de seu relacionamento com Graham, Dione fez alegações impressionantes. Que era herdeira de uma fortuna do sultanato de Brunei. Que era rica além do que se podia imaginar. Ela comprava presentes caros, dizia que grandes somas estavam sendo liberadas, gastava como se tivesse acesso à riqueza real. Ela também foi acusada de ter manipulado outras pessoas em países diferentes. Em Singapura, por exemplo, promessas de heranças e investimentos que exigiam que a vítima pagasse taxas legais ou ajudasse no que ela dizia ser abertura de contas bancárias no exterior. Hannah foi denunciada por pelo menos 5 casos fabricados de fraude por representações falsas, envolvendo 3 diferentes vítimas em Singapura, com perdas avaliadas em mais de 200 milhões. Ela alegou ter câncer terminal em vários desses casos, supostos problemas de saúde, além de vínculo com herança e posses bloqueadas por processos judiciais. Tudo isso para justificar necessidade urgente de dinheiro. Conforme as suspeitas se acumulavam, Graham viveu momentos de confronto. Ele descobriu evidências que não deveriam estar ali se tudo fosse real. O corante vermelho, os remédios incompatíveis com o que lhe fora dito, os presentes caros pagos por ele mesmo. Ritter alertava: algo não está certo. A sensação era de que ele estava sendo levado junto de um trem desgovernado. E então, houve a DNA confirmação, que confirmou o vínculo biológico. Mas isso não apagou o estrago emocional, financeiro, psicológico. Ele viu seu mundo ceder sob promessas falsas, viu sua relação familiar e conjugal se desgastar, viu sua identidade, aquilo que ele acreditava sobre suas origens, se tornar campo de sombras. Enquanto isso, Hannah aparece em Singapura enfrentando acusações criminais. Em 28 de março de 2025, ela foi presa por acusações de fraude por falsa representação em múltiplos casos. As vítimas disseram que foram enganadas com promessas de riqueza, de herança, doações generosas, da necessidade de pagar taxas legais ou abrir contas bancárias no exterior, sempre com promessas de reembolso via herança. Hannah apareceu em tribunal por videoconferência, muitas vezes de hospital, fragilizada, dizendo: não tenho ninguém para me pagar fiança. Declarações fracas, aparentes dificuldades físicas, mas também indicações de que poderia haver manipulação desses momentos, como se o sofrimento fosse parte do cenário para despertar compaixão. Essa história deixa rastros que não se fecham. O vínculo biológico entre Graham e Dione é confirmado, mas isso não encerra o mistério, só o aprofunda. Porque parte essencial da verdade está nas lacunas. Os motivos, o que ela realmente sentia, até onde sabia que mentia, até onde planejou com frieza.
Dione enfrenta acusações em Singapura, vítimas esperam justiça, mas há quem diga. Ela pediu desculpas, disse que não podia mudar. A contradição lateja, como se o arrependimento fosse roteiro bem construído, tão parte da peça quanto as mentiras. E Graham? Ele vive no eco daquela mensagem de 2020, sou sua mãe. Vive com o peso de ter acreditado, de ter investido não só recursos, mas emoções. Vive com a dúvida de que um reencontro tão esperado muitas vezes se transforma em espelho de ilusão. Se essa narrativa te prendeu, se você sentiu cada reviravolta, se ficou em alerta com cada promessa não cumprida, saiba que existe um documentário chamado Comum, ou Mamãe Golpista, na Netflix que traz muitos desses depoimentos, entrevistas, provas que sustentam essa história. E também que mostram que, embora a verdade biológica exista, muitas das camadas que recobrem essa verdade são sombras. Se inscreva no Vozes do Invisível, deixe seu like para que possamos continuar trazendo casos como este. Nos comentários me conta. Qual momento dessa história mais te chocou? Quando soube do corante vermelho? Do pedido feito na Suíça? Do DNA confirmado? E que outro mistério você quer que a gente desenterre na próxima vez?